Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história de um filme de ficção científica chamado Ex Machina, no qual um jovem programador é convidado a fazer o teste de Turing, mas conforme o teste avança, o jovem descobre que a inteligência artificial em questão é tão complexa e imprevisível que ele não sabe mais em quem confiar. Fique ligado, porque haverá spoilers a seguir. O filme começa com um programador chamado Caleb Smith. Ele trabalha para uma grande empresa de internet e acaba vencendo um concurso para passar uma semana na propriedade privada de Nathan Bateman, o CEO de sua empresa. Caleb então pega um helicóptero para a mansão remota onde Nathan mora. Quando chega lá, recebe um cartão de segurança no portão, mas ninguém o cumprimenta, então ele anda pelo primeiro andar da casa até encontrar Nathan trabalhando em um dos jardins do lado de fora. A princípio, Nathan parece um cara charmoso e tenta puxar conversa com o time do Caleb. Os dois fazem um breve passeio pela mansão para que Caleb possa conhecer o lugar, até que ele descubra que o local é, na verdade, um centro de pesquisa. Nathan diz que adoraria mostrar a Caleb no que está trabalhando, mas primeiro precisa que Caleb assine um livro azul prometendo não revelar o conteúdo dos experimentos a Caleb. Caleb parece um pouco confuso com a cláusula de confidencialidade, mas Nathan convence Caleb a assiná-la. Depois que Caleb assinou o acordo, Nathan perguntou se ele sabia o que era o teste de Turing. O teste de Turing se refere à capacidade de uma máquina de exibir um comportamento tão inteligente que um humano não consegue dizer se é uma inteligência artificial ou outro humano. Nathan então diz a Caleb que ele será o componente humano deste teste. Caleb não parece animado em participar deste experimento e ainda está um pouco apreensivo. Durante a primeira sessão, Caleb conheceu o exterior da sala onde a inteligência artificial Ava foi testada e mantida, e então notou uma pequena rachadura na parede de vidro reforçada que a separava do resto do ambiente. Caleb então conhece Ava pela primeira vez e ela cumprimenta Caleb e diz a ele que nunca conheceu ninguém além de Nathan. Ela então perguntou a Caleb se ele conhece muita gente, ao que ele respondeu que não existe ninguém como ela. Caleb então diz que eles quebram precisam gelo, e a inteligência artificial sabe o que isso significa, o que surpreende Caleb. Os dois apoiaram interagindo e conversando sobre conceitos de linguagem. Enquanto isso, Nathan auxilia toda a conversa por meio de câmeras de vigilância. Quando conhece Ava, Caleb parece fascinado e elogia Nathan pelo projeto enquanto toma uma cerveja. Caleb questiona Nathan constantemente sobre como Ava foi criada e moldada, e como ela adquiriu uma gama tão ampla de habilidades linguísticas. Nathan então diz a Caleb para não se preocupar e se concentrar apenas no teste para que ele possa eventualmente dizer se Ava se parece com uma humana e se ela tem algum tipo de autoconsciência. Mais tarde naquela noite, Caleb está com problemas para dormir, então ele decide espionar Ava através das câmeras de segurança em seu quarto. Enquanto ele observa, a energia acaba e Caleb não consegue sair do quarto até que o gerador principal seja restaurado. Depois de um tempo, a energia voltou e Caleb conseguiu sair do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, ele notou alguns papéis suspensos em uma parede que compensavam os resultados dos testes anteriores de Ava. Caleb então chega a uma sala com uma grande pintura na parede, então ele encontra um telefone e tenta usá-lo, quando é assustado por Nathan, que está deitado no sofá na mesma sala olhando para a pintura e bebendo uma cerveja. Nathan diz a Caleb que não pode usar o telefone devido ao acordo com Ava, e Caleb então conta que a energia elétrica acabou no quarto e que ele ficou brevemente preso. Nathan disse que isso acontece repetidamente e ele está tentando descobrir qual é o problema. Após uma breve conversa, Caleb retornou ao seu quarto. Na manhã seguinte, uma mulher entrou em seu quarto e colocou o café da manhã na mesa sem dizer uma palavra. Caleb ficou um pouco confuso com a situação, então descobri que Nathan estava se exercitando novamente. Ele então se desculpa por mandar Kyoko para o quarto, mas espera que Caleb não fique acordado até muito tarde. Pouco tempo depois, Caleb participa de uma segunda reunião com Ava, que lhe mostra alguns desenhos que fez e expressa sua frustração porque deseja todos os dias, mas não tem ideia do que eles significam. Ava então pergunta a Caleb se ele quer ser amigo dela, acrescentando que eles não precisam ter uma conversa tão genérica e falsa. Então, enquanto ela caminhava pela sala, observando os gestos de Caleb enquanto ele conversava, Caleb falou um pouco mais sobre si mesmo. Ele então conta a história de como seus pais morreram, e o prazer de Ava com a história quase não muda, e ela diz que sente muito. Caleb concluiu dizendo que depois de perder seus pais, ele se concentrou nos estudos e se tornou um programador sênior ainda jovem. Ava o compara a Nathan e começa a fazer uma série de perguntas sobre Nathan, perguntando se ele é um bom amigo, se ele gosta de Nathan e assim por diante. Caleb disse que admirava o trabalho de Nathan e que eles ainda estavam se conhecendo, então ele não poderia dar uma resposta prioritária sobre se Nathan era um bom amigo. Durante uma conversa, a energia acaba de novo,
Então avalie que Nathan não consegue vê-los e sussurra para Caleb que ele não deve confiar em Nathan. Antes que Caleb possa perguntar a Ava por que isso aconteceu, a energia é restaurada e Ava continua uma conversa naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Dessa forma Nathan não suspeitaria de nada. Mais tarde naquele dia, no jantar, Caleb percebe que Kyoko não sabe uma única palavra em português e ela é como um firewall contra vazamentos de informações. Nathan então conta sobre outras questões de energia que oferecem. Então Caleb pergunta por que ele não chamou um técnico para verificar e descobrir qual é o problema. Nathan respondeu que não queria que ninguém fosse para lá por causa de sua pesquisa secreta. Nathan então perguntou a Caleb como foi seu segundo encontro com Ava, e ele respondeu que foi ótimo. O algoritmo de Ava é ótimo e ela até inventou uma piada durante a última conversa. Nathan ouve Caleb falando animadamente sobre Ava e perguntando o que aconteceu depois que a energia acabou. Depois, Caleb parece um pouco nervoso e diz que eles não conversaram nada, mas Nathan parece não acreditar, e os dois permaneceram em silêncio durante o apagão, sem dizer uma palavra um ao outro. Durante a próxima conversa, Ava conta a Caleb como se sente sobre nunca sair do quarto em que mora, e Caleb pergunta a ela onde gostaria de ir se pudesse, e ela explica que gostaria de ir a uma faixa de pedestres no centro da cidade para poder ver algumas pessoas, e Ava diz que eles podem ir juntos observar os humanos. Ava parecia feliz com sua interação com Caleb e pediu que ele fechasse os olhos por um momento. Então ela foi até seu armário e vestiu um suéter com uma saia e uma peruca. Então ela pediu para Caleb abrir os olhos para mostrar seu novo visual. Caleb a elogiou dizendo que ela estava linda e Ava feliz com sua opinião. Nesse momento, uma atmosfera peculiar foi reservada, o que deixou Caleb muito confuso. Caleb pergunta a Nathan por que ele deu à inteligência artificial desejo sexual e sentimentos mais profundos quando o hiato não é solicitado de gênero. Nathan explica que gênero é parte da natureza e o desejo sexual sempre estará lá. Caleb não fica satisfeito com sua resposta e diz que Nathan já configurou Eve para flertar com ele. Nathan acabou perdendo a paciência com as perguntas de Caleb e levou para outra sala. Quando eles chegam lá, Nathan mostra a Caleb uma grande pintura que ele viu na parede antes. Nathan mostra a Caleb o método de pintura do famoso pintor Jackson Pollock. No final da explicação, ele perguntou a Caleb o que teria acontecido se ele não tivesse seguido seu método. Caleb diz que Pollock nunca teria uma pintura famosa. Nathan fica animado com a resposta de Caleb e compara o método do pintor ao seu próprio método de desenvolvimento de inteligência artificial. Durante o quarto encontro com Ava, Caleb se lembrou de um experimento que teve que fazer em sua aula de EA na faculdade chamada Maria no quarto preto e branco. Resumindo, Maria foi projetada para ser uma especialista em núcleos, mas ela vivia em um quarto preto e branco até que um dia ela foi tirada do quarto e pôde observar as verdadeiras cores do mundo pela primeira vez. Nunca vi isso antes. No final do estudo, conclui-se que o computador é Maria no quarto preto e branco, e quando ela é exposta ao mundo, ela se torna uma pessoa, e Caleb conta a história de Ava imaginando que ela é Maria presa no quarto preto e branco, na esperança de um dia ver as verdadeiras cores do mundo exterior. Caleb então disse que foi levado para testá-la para descobrir se ela estava consciente ou se estava apenas fingindo estar consciente. Ava respondeu que se sentia mal por isso e, logo depois, ocorreu outra queda de energia. Caleb aproveitou a oportunidade para questionar Ava sobre o motivo do que ela disse anteriormente para não confiar em Nathan. E ela disse que ele mentia sobre tudo. Caleb fica confuso sobre o motivo de tantas quedas de energia e acha que talvez Nathan esteja manipulando tudo. Ava então diz a ele que ela faz isso porque consegue reverter o fluxo de energia ao se recarregar. No dia seguinte, Nathan levou Caleb para uma caminhada nas montanhas. Após o passeio, Caleb se abriu com Nathan e disse que não perdeu que havia vencido nenhuma competição para chegar ali e que, na verdade, ele foi escolhido para o teste. Nathan avisou que comprou Caleb porque sabia que o garoto faria as perguntas certas na prova. Mais tarde naquele dia, Caleb encontra Kyoko olhando para uma pintura de Pollock. A pergunta onde Nathan está para chamar a atenção dela, mas ela parece não entender. Kyoko então começa a desabotoar sua blusa e olha para Caleb, que está completamente confuso com a situação e pede para ela parar. Mas quando Nathan chega no quarto e lembra Caleb que ela não entende nada da língua deles, Kyoko continua a desabotoar sua blusa. Ironicamente, Nathan coloca uma música ambiente e Kyoko imediatamente começa a dançar. Caleb se sente estranho e não quer participar, então Nathan se junta a ela e eles começam a dançar em sincronia. Caleb olhou para a cena perplexo, sem saber o que fazer. No dia seguinte, no sexto encontro de Caleb com Ava, ela lhe faz uma série de perguntas. Uma delas é o que aconteceria se ela fosse reprovada no teste. Ele não tem uma resposta direta. Ava corta o cordão novamente e pergunta a Caleb se ele quer ficar com ela. Antes que Caleb possa responder, ela diz que quer ficar com ele.
Mais tarde naquele dia, Nathan e Caleb conversaram e tomaram algumas bebidas, e Caleb descobre que Nathan está planejando criar outro modelo baseado em Ava, com Nathan explicando que Ava é apenas uma versão que ela pode recriar com certos ajustes e apagando a memória do texto, melhorando a cada vez. Após uma conversa, os dois retornaram ao local, onde Nathan adormeceu no sofá depois de tomar algumas bebidas. Enquanto isso, Caleb, com o cartão-chave de Nathan em mãos, vai até seu computador e encontra um vídeo antigo mostrando o modelo antigo que Ava havia criado anteriormente. Conforme as filmagens avançavam, Caleb percebeu que as IAs anteriores eram todas mulheres e chegaram à mesma conclusão que Ava. Todos eles se sentem presos e usados para fins comerciais e querem deixar suas celas, o que gera conflitos pelo resto do projeto. Caleb chega ao quarto de Nathan e encontra Kyoko deitada nua em sua cama. Ele a ignorou e abriu o armário em seu quarto, encontrando o antigo projeto de gravação. Nathan acorda e descobre que Caleb não está mais no quarto. De volta ao quarto, Kyoko percebe que Caleb sabe a verdade e tira a pele artificial do corpo dela, revelando que ela também é um robô. Nathan tropeça pela casa, tentando voltar para seu quarto para dormir. Quando chega à porta de seu quarto e vai abrir a porta eletrônica, percebe que não tem o cartão de acesso e pensa que o perdeu durante a bebedeira. Caleb então vê Nathan procurando seu cartão no chão e encontra-o e o entrega a Nathan. Naquela noite, Caleb não conseguiu dormir. Ele continuou pensando em tudo que tinha visto sobre o modelo antigo e Kyoko se revelou um robô e as outras coisas que Nathan estava escondendo. Ele se declarou e foi ao banheiro. Ele olhou no espelho e sentiu sua pele, talvez pensando que aquilo também poderia ser um protótipo. Então um pequeno corte no pulso com uma navalha e então confirmou que era um humano e não é pois as experiências dos últimos dias o deixou louco. Kyoko observa Caleb através de uma das câmeras de segurança, enquanto ele perde a paciência por um momento. Durante o próximo encontro com Ava, Caleb aconselhou a cortar a energia, e Caleb finalmente conta a ela o plano de Nathan: apagar a memória de Ava e matá-la quando ela for reprogramada. Ava está apavorada e quer ajuda para se libertar, e Caleb diz a ela que vai esperar até Nathan ficar bêbado de novo, pegar a chave mestra novamente e reprogramar os protocolos de segurança do local para que a porta abra quando acabar a energia. Na manhã seguinte, Nathan encontra Caleb no café da manhã e diz para ele ficar animado porque é seu último dia de testes e logo ele poderá partir. Nathan diz que está feliz que Caleb tenha ido até sua casa, e Caleb finge estar feliz com o que aconteceu e com seu teste. Então Caleb convida Nathan para tomar uma bebida para ver se consegue deixá-lo bêbado, mas Nathan não parece interessado. Nathan pergunta a Caleb se Ava passou no teste de Turing, e Caleb diz que sim. Nathan então pediu que ele o seguisse até outro lugar para lhe mostrar algo. Enquanto isso, Kyoko entra no quarto de Ava e pergunta quem ela é. Kyoko não diz nada, e em outra cena, Nathan diz que tem uma câmera conectada do lado de fora do sistema de segurança que foi conectada ao quarto de Ava, e ele pode ver tudo o que aconteceu durante a queda de energia. Nathan começa a explicar que ofereceu sua amizade a Caleb para ajudar Ava a escapar, quando na verdade Caleb foi um teste para Ava. Nathan diz que quer que ela use seu charme para manipular Caleb e encontrar uma maneira de sair do quarto. Então, na realidade, é apenas um teste atrás do teste, e Caleb percebe com raiva que não foi escolhido por seu trabalho, mas por sua imagem social, por não ter uma namorada, por ser um bom homem e por ter moral. Enquanto os dois conversam, a energia acaba de novo, e Nathan pergunta a Caleb como ele acha que o plano de fuga será. Segundos depois, Nathan olhou para o monitor e viu que Ava havia deixado. Kyoko foi abrir a porta, e agora eles estavam andando pela instalação, o primeiro contato de Ava com um lugar fora da prisão. Nathan vê isso na câmera e fica nervoso, dando um soco em Caleb, que o deixa inconsciente. No corredor da instalação, Ava sussurrou algo no ouvido de Kyoko. Ava segurou a mão dela, enquanto Kyoko segurou uma faca na outra mão. Os dois se olharam e pareceram entender o que o outro queria dizer. Nesse momento, Nathan entrou no corredor com halteres nas mãos. Ambosam para ele em silêncio, e ele tentou que retornassem às suas posições originais. Ava pergunta se ela poderá sair do quarto voluntariamente, e Nathan mente e diz que sim. Ava percebe que ele está mencionando e começa a caminhar em sua direção. Ava pula em Nathan e tenta fazer o mesmo, mas Nathan acaba diminuindo Ava facilmente. Ele se levanta e quebra um dos braços de Ava. Ele então começa a arrastar Ava de volta para seu quarto, mas Kyoko o esfaqueia nas costas. Ele se vira e ataca Kyoko, arrancando seu queixo falso, que cai no chão. Enquanto Kyoko cai no chão, Eva puxa a faca das costas de Nathan e o esfaqueia no estômago novamente. Ele caminhou pelo corredor e logo bateu em uma parede e caiu. Eva foi até ele e pegou o cartão-chave do ônibus. Ela começa a vagar pela instalação, chega ao quarto de Nathan, abre o armário e encontra modelos antigos de outros robôs. Então ela pega um braço de um deles para se recuperar.
ela também pega a pele sintética de um dos robôs e coloca em seu próprio corpo. Quando tudo acabou, a aparência de Ava parecia a de uma pessoa perfeita, assim como Kyoko. Ava então se vestiu e saiu do quarto. Ela chegou ao corredor de saída do quarto, enquanto Caleb ficou preso no quarto ao lado. Ele a chamou, mas foi ignorado. Ava usou o cartão de segurança e saiu do quarto pela primeira vez. Ela então encontra um helicóptero que pode levar Caleb de volta e vai embora, deixando Caleb para trás enquanto Ava faz seu primeiro contato humano na cidade. Se você estivesse na posição de um jovem programador, o que faria? Deixe nossos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para ser notificado do próximo vídeo. Muito obrigado.